Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Revista Espírita. O palestrante da noite é o nosso querido amigo Maurício Tomé. No cenário de pandemia em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec,
se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, a todos os ouvintes e ao palestrante da noite. Querido Mestre, Pai e amigo de todas as horas, proteja-nos com seu manto sagrado e nos dê o escudo que absorve todos os medos e demais energias que nos são prejudiciais. Plante em nossos corações os frutos da sabedoria e do amor maior, para que sejamos sempre instrumentos nas mãos dos seus mensageiros. É com enorme prazer que hoje recebemos o nosso querido amigo Maurício Tomé, companheiro de jornada evolutiva. Sei que a luz do seu conhecimento sempre nos desperta para novas conquistas, fortalecendo os alicerces de nosso conhecimento e fundando cada vez mais a base sólida que nos transforma em seres melhores a cada dia. Que os anjos o acompanhem neste momento, permitindo que ele possa traçar esse tema de hoje com leveza e simpatia, e que possamos caminhar juntos, sempre seguindo as pegadas do Mestre, hoje e sempre. Seja bem-vindo, Maurício. Olá, gente, boa noite. É uma alegria estar de novo reunido aí com vocês. Que Jesus nos ilumine nesse compartilhar aqui de ideias, de estudos, de intenção, né, de colaborar, porque assim, sempre que a gente pode se reunir, aquela história de você, quando divide uma ideia, a outra pessoa fica com a ideia e você continua com ela. Essas coisas você divide e você continua multiplicando, você não perde, você só ganha. Né? Diferente do mundo material, que quando você divide alguma coisa material, às vezes você fica com a metade, ou com uma parte ainda menor, ou uma parte maior, e o outro com a menor. É sempre muito bom compartilhar sentimentos, pensamentos. É isso que nós buscamos, né, dentro da doutrina, porque às vezes a gente escuta o mesmo tema com outra pessoa, você vai ter novos insights. Às vezes você escuta o mesmo tema com a mesma pessoa, mas naquele dia ela está com uma outra ideia na cabeça, um detalhe diferente, uma vivência que ela teve. Então, a gente nunca é o mesmo, é igual aquela questão do rio, né? A água que está passando ali, aquela molécula, ela vai continuar uma jornada, você continua olhando, é água, mas não é a mesma molécula mais. E nós somos assim, a gente vai se modificando, então é sempre legal estarmos juntos, compartilhar, crescer. Eu escolhi esse tema hoje, que é a Revista Espírita, ou o pessoal que conhece o Google Translate, né? Você pode colocar lá uma palavra na língua estrangeira qualquer, aí você vai ter a tradução, mas não só isso, você pode colocar o som na língua, né? Revue Espírita. A revista, tá lá, você pode colocar lá as palavras, você vai ouvir como é que se fala em francês. A Revista Espírita. Então, eu sou muito entusiasta da Revista Espírita, eu tenho a coleção, ainda quero comprar outra. Por quê? Nossa, Maurício, mas você tem essa coleção, você quer comprar outra? Porque tem tradução e tem diferença. Existem 3 traduções da Revista Espírita. Uma da FEB, uma da ID Editora e a outra da Edicel. E cada uma delas com um tradutor diferente.
Então, assim, isso aqui quando você compra um monte de livro de uma vez, fica meio caro, né? E assim, eu comprei esse livro nessa coleção quando eu estive no Congresso Espírita lá em Brasília, que estava comemorando, né, acho que ali o Chico estava com 10 anos, né, de desencarne em Brasília, um congresso lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Quem conhece Brasília, é um negócio gigantesco. E os auditórios ficaram lotados, tiveram que fazer salas à parte do lado de fora. Então, assim, foi um negócio tremendo. Acabei conhecendo lá alguns desses famosos espíritas, assim, pessoalmente, né? Os grandes palestrantes, músicos, e o que mais, assim, eu gostei, acabei tendo uma relação um pouquinho maior, tendo contato, foi o Saulo Gomes, do Pinga Fogo, que depois ajudou a lançar o livro, né? Relançar, né? Reeditar o livro Pinga Fogo, do qual ele foi o jornalista nas 2 edições, junto com outros da bancada, né? Pela Rede Tupi, enfim. Vim com essa preciosidade na mala, e aí eu comecei, né? Eu comecei a fuçar, comecei a mexer, né? E foi muito interessante algumas descobertas, antes mesmo de eu estar estudando a história da Revista Espírita, né? E eu errei a data, tá, gente? Foi 2012, não foi 2002. 2012 o congresso. A Revista Espírita, Kardec, quando lançou o livro dos Espíritos, ele lançou no ano anterior, 1857, eu acho que foi abril, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, acho que é abril, né? Só confirmar. Da onde você está tirando essa informação, Maurício? De obras póstumas. Eu estou com obras póstumas na minha mão. Está aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Antes de lançar o Livro dos Espíritos, Kardec foi consultar os espíritos através da senhorita Baudin, que depois veio a ser a esposa dele. Olha que interessante. E recebi instruções, né? Aí houve o lançamento. No livro Obras Póstumas tem uma cronologia de documentos que foram encontrados, né, no escritório de Kardec depois do desencarne. Então chama assim, segunda parte, previsões concernentes ao Espiritismo. Então, seguindo a cronologia, o fato que veio após o Livro dos Espíritos foi a Revista Espírita. Então, veio um aviso primeiro, né, em 17 de janeiro, sobre uma nova encarnação de Kardec, explica essa questão. Aí vem no dia 15 de novembro de 1857, na casa do senhor Dufault, médium Senhora Dufault. Hoje o espírito aí que o Vanderlei Oliveira tem várias obras, né, psicografadas desse espírito. Kardec conheceu ela menina, né? E aí tem aqui, Revista Espírita. Então eu vou ler, tá, gente? Olha que interessante, isso aqui é muito histórico. Pergunta de Kardec. Tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Pensais que chegarei a fazê-lo e mo aconselhais? A pessoa a qual me dirigi, o senhor Tiedemann, parece-me decidido a dar o seu concurso pecuniário. A resposta da espiritualidade para Kardec: sim, isso conseguirás com a perseverança. A ideia é boa, é preciso amadurecê-la antes. Aí Kardec pergunta, continuando: temo que outros me antecedam. Eu depois fui pesquisar por que Kardec fez essa pergunta.
porque não havia em Paris nenhuma revista sobre os espíritos, mas havia em Genebra. Kardec lançou uma revista, lançou o Livro dos Espíritos, apareceu uma revista sobre espiritismo em Genebra. E nos Estados Unidos haviam 16 revistas já existentes à época sobre o intercâmbio, né, os fenômenos que ainda não estavam com o nome de espírita, mas que estavam tratando daquelas experiências dos Estados Unidos, né, de Hillsville e as irmãs Cox, enfim, muita gente pesquisando. Então, Kardec estava preocupado de correr com isso. E aí a resposta do espírito foi: é necessário apressar-se. Aí ele pergunta, Kardec: é o meu desejo, mas o tempo me falta. A gente fala isso para tudo. Nós, até hoje, quando você fala assim, puxa, como foi o chamado da Regina, está precisando de gente para ajudar no GENC, está precisando de voluntário, está precisando de quem cozinha, está precisando de quem entrega, falta tempo. Mas tem gente que arruma o tempo. Kardec também falou assim, nossa, é o meu desejo fazer essa revista, mas me falta tempo. Você vê que Kardec ainda estava no começo da tarefa, né? E aí, ele continua e fala assim para o espírito: tenho 2 empregos que me são necessários. Vós o sabeis. Kardec, ele era professor e era contador. Ele tinha as 2 profissões. Então, ele era contador, para quem não sabe, e ele também era professor. O contador era o bico mesmo, né? Ele fazia um bico. A função mesmo que ele tinha até então era de professor. Mas ele complementava a renda sendo contador, tá? Aí, continuando. Gostaria de poder a isso renunciar, a fim de consagrar-me inteiramente à coisa, sem preocupações estranhas. Aí o espírito responde, tipo um Emmanuel, né, falando com o Chico, olha só, não é preciso nada abandonar no momento. Sempre se acha tempo para tudo. Movimenta-te e conseguirás. Eu trabalho com Napoleão Hill, tem uma frase muito parecida, comece e tenha poder. Faça e tenha poder. Começa. A gente fica adiando achando que tem que ter as melhores condições em volta de nós para conseguir fazer alguma coisa. E Kardec, que era Kardec, estava assim aqui nessa conversa. Relutante, talvez com medo, com dúvida, julgamento, falta de dinheiro, falta de tempo. Ele está assim, inseguro, né? A gente percebe que está faltando ali aquela... E é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo orientação. E ele vai recebendo. Aí ele pergunta, devo agir sem o concurso do Sr. Tillman? Resposta, age com ou sem o seu concurso. Não te inquietes com ele. Podes, por isso, passar. Com ou sem ele, você vai fazer. Começa. Eu acho que vale de reflexão para nós mesmos, né? Eu tô me prendendo nesse ponto, porque eu sempre acho que a gente consegue encontrar questões de lição para o nosso dia a dia em qualquer coisa que a gente esteja, né, se debruçando. Essa aqui é a história da Revista Espírita, a história de Kardec. E a gente vai continuar já para entender a importância que foi essa Revista Espírita. Aí, depois dessa resposta, age com ou sem ajuda? Aí ele pergunta, tinha intenção de fazer um primeiro número de experiência a fim de colocar o jornal e fixar-lhe data, salvo continuar mais tarde, se for o caso. Que pensais disso? A resposta é cumprida, gente, mas é importante. A ideia é boa, a ideia da Revista Espírita é boa, mas um primeiro número não bastará. Vocês vão ver o tamanho que isso ficou.
Continuando, no entanto, é útil mesmo necessário naquilo que abrirá o caminho ao resto. Nisso será preciso levar muito cuidado, de maneira a lançar as bases de um sucesso durável. Presta atenção. Olha só o Espírito falando para Kardec. O primeiro vai dar a direção de todos os outros. Se der certo o primeiro número, vai dar certo todos. Se der errado, acaba ali. Então era muito importante acertar, por isso que era para refletir, ele falou um pouco aqui antes, né? É preciso amadurecer antes. Então essa comunicação de 15 de novembro, né? A gente vai ver a data que isso se concretizou, né? Então é importante a maneira de lançar as bases de um sucesso durável. Se for defeituoso, mas valeria nada, porque a primeira impressão pode decidir o seu futuro. É necessário se ligar, começando, sobretudo, a satisfazer a curiosidade. Olha que interessante. Às vezes a gente vai no centro e o pessoal fica criticando a psicografia, porque a psicografia não... A pessoa que vai na psicografia não está se tornando espírita por isso. Mas é o primeiro contato, qual o problema? Eu aconselho o trabalho de cartas consoladoras que quase nenhuma casa de São José faz. Tem uma casa em Jacareí, que é a casa da Marcela, que a mãe dela, depois que a filha desencarnou, está lá fazendo um trabalho que o Jorge Riz toda quarta-feira participa. Por quê? Porque em São José, um monte de casa não faz trabalho de carta consoladora. E a curiosidade é um meio de se ligar às pessoas. Tá? É uma forma de trazer pessoas. Começa pela curiosidade, e se a curiosidade frutificar, a pessoa pode se aprofundar. Eu não fui no centro espírita porque estava no sofrimento. Eu fui por curiosidade. O meu processo foi de curiosidade, como esse aqui. Então, voltando, é necessário se ligar, começando, sobretudo, a satisfazer a curiosidade. Deve encerrar, ao mesmo tempo, o sério e o agradável. O sério que liga os homens de ciência e o agradável que divertirá o vulgo. Essa parte é essencial, mas a outra é a mais importante. Quer dizer, a curiosidade, o entreter, o agradável para o vulgo vai ser muito bacana, vai trazer muita gente, mas o mais importante é a parte séria. É a parte para aqueles que têm a busca científica. Tá? Porque sem ela o jornal não teria fundamento sólido. É importante esse lado científico na revista, para quê? Para dar solidez nas argumentações. Em uma palavra, é preciso evitar a monotonia pela variedade. É como se fosse uma revista dos tempos atuais, né? Assuntos sérios, assuntos triviais, uma receita, de repente uma reportagem de algum assunto, como esses assuntos do cotidiano que são mais importantes, assuntos novos. Então, reunir instrução sólida ao interesse. E isso será para todos os trabalhos uterinos um poderoso auxiliar. Essa mensagem esse diálogo que foi encontrado depois de Kardec desencarnado, que foi colocado no livro Obras Póstumas, é de 15 de novembro de 1857. Kardec depois fez uma anotação nesse material, fez uma anotação assim: apressei-me em redigir o primeiro número, e filo é como diz lá o Jânio Quadros, filo porque quilo, né? E filo aparecer em janeiro de 1858. Aí, gente, ele fala que janeiro, eu fui ver, no dia 1º de janeiro de 1858, foi lançado a primeira edição da Revista Espírita, com 36 páginas. Tá? Então, foi dia 1º de janeiro, Réveillon, Revista Espírita estava já sendo entregue. Filo, pois, inteiramente aos meus riscos e perigos, ou seja, ele refletiu na conversa, falou assim: eu não quero ninguém
falando o que eu tenho que fazer. Se eu tenho um patrocinador, vai querer que eu faça do jeito dele. E eu decidi pela independência. Né? Kardec fala isso aqui. Então, os números se sucederam sem interrupção. Tá? Uma revista por mês, tá, gente? Uma revista por mês, ininterruptamente até o desencarne de Kardec. Então, 12 edições anuais. A primeira se esgotou rapidamente. Distribuição dirigida. Ele distribuiu para aquelas pessoas que já estavam ligadas, já estavam curiosas, que já tinham tido contato com o Livro dos Espíritos, para as sociedades espíritas da época, para correspondentes que Kardec tinha em outros países. Então, já na primeira edição, a Revista Espírita foi parar em outros países, não só na França. E aqueles centros que estavam se iniciando em Bordeaux, em Nice, não só em Paris. Tá? Então, ele colocou assim: reconheci mais tarde que estava feliz por não ter um sócio capitalista, porque estava mais livre. Tá? E você veja que o Espírito falou para Kardec, foi aquilo que aconteceu. Começa que vai sair. Todo o nosso empreendimento no Espiritismo, quando a gente tem boa vontade, isso é Chico Xavier, tá, gente? As mensagens de Emmanuel. Quando nós temos a boa vontade e o trabalho é difícil, os bons espíritos se cercam de nós. A gente atrai a ajuda, o concurso. No começo, tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. Qualquer começo de qualquer coisa. O trabalho, o primeiro emprego, uma primeira viagem para o exterior, aprender uma língua nova, aprender a tocar um instrumento musical, aprender voluntariado, porque não é simplesmente ter vontade de ajudar, tem que saber fazer. Enfim, para isso demanda um esforço. Não é assim, é fácil, eu vou fazer porque eu tenho vontade apenas. Você vai ter que vencer monotonia, vontade de não ir de vez em quando. Hoje eu não estou querendo, viu? Kardec, gente, escreveu essa revista, e quando você olha a edição, vou pegar a do lançamento, tá aqui, ó. Essa aqui é a edição de lançamento. Olha a grossura. Por essa edição do primeiro ano, essa edição aqui brasileira tem 535 páginas. Então você multiplica isso por 12. Kardec trabalhou para valer, hein? Kardec trabalhou para valer. Muito trabalho. E a primeira, e aqui eu tenho até o autógrafo do tradutor. Estava lá no stand. É o Evandro Noleto. Tá bom? Então, assim, o que Kardec fez? Ele seguiu o conselho desse orientador espiritual. Falou para ele: olha, coloque assuntos sérios e assuntos de curiosidade. Então, ele coloca aqui uma introdução para apresentar, né, o espiritismo. Fala assim: a rapidez com que se propagam em todas as partes do mundo. Esse texto que está aqui, gente, foi parar, sabe aonde? Esse texto aqui, ó, do jeito que está aqui, foi parar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O texto que está na Revista Espírita, na primeira edição, foi parar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam só, Kardec utilizou da revista para produzir conteúdo. Quando ele via que o conteúdo estava bom, porque ele não pegou tudo e colocou nas obras básicas, mas aquilo que passou pelo crivo das críticas, aquilo que chamava mais a atenção das pessoas, que gerava mais retorno de conhecimento, de interação,
Kardec selecionava. Ainda assim, passava por outros crivos até chegar em falar assim, essa parte vai fazer parte do livro tal, e Kardec foi escrevendo assim. Então, depois do livro dos Espíritos, o próximo escrito de Kardec foi a Revista Espírita, para depois vir o que é o Espiritismo, para depois vir o Evangelho no Espiritismo, para depois vir o livro dos Médiuns, e, por último, a Gênese. Então, não é que tudo que está nesses livros está na Revista Espírita, mas muitos trechos, tem muita coisa. E é incrível, porque Kardec começa falando de alta filosofia, depois ele faz exatamente o que foi aconselhado. Ele coloca assim, manifestações físicas, olha que assunto que dá curiosidade. O pessoal está, naquele momento, manifestações físicas eram o que estava movendo a sociedade. Mesas girantes, reuniões, batidas, sim, não. Então, assunto do momento. Kardec colocou o assunto do momento. Outro assunto do primeiro item, da primeira revista, os duendes. O que são duendes? É uma crença? São seres reais? Kardec foi arrojado. Kardec foi arrojado no começo. Evocações particulares. Querer conversar com familiares, reuniões para falar com familiares. Posso, não posso? Tá certo, tá errado? Outro assunto, os médios julgados. Os médicos chamados de charlatão. Qual é a visão de Kardec sobre isso? Está aqui nessa revista. Sobre visões. E o interessante, Kardec começa a citar pessoas que mandam material. Reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Como que estava o reconhecimento em volta do lançamento do Livro dos Espíritos? O que estava rolando na sociedade? E aí tem aqui, ó, História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufour. É uma psicografia da Hermance Dufour do espírito de Joana d'Arc. Às vezes a gente escuta o nome Joana d'Arc, fala, puxa, aquela mulher que deu a vida, né? Ela que comandou o exército francês. Gente, talvez muitas pessoas não saibam, a França tem 2 padroeiros, o Brasil tem um padroeiro, certo? A padroeira, na verdade, que é a Nossa Senhora Aparecida. A França tem 2 padroeiros, e os 2 participaram com muitas comunicações para Kardec. Um é o espírito de São Luís. São Luís é padroeiro da França. Tem um monte de texto de São Luís. Claro que isso deixava o quê? Os padres loucos. É o padroeiro da França. E a padroeira, a outra que é a padroeira, é a própria Joana d'Arc. Tá? Então, o Kardec chama a atenção para valer na primeira edição do Livro dos Espíritos. Percebam que ele pensou, planejou e acertou. Fez muito bem o lançamento. E ele termina apresentando, falando assim, ó, Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, algumas comunicações de espíritos. Aí termina a primeira edição de janeiro de 1858. Gente, se eu pegar uma por uma, a gente vai precisar de 4 dias. Aí falo, puxa vida, eu vou levar quanto tempo para estudar a Revista Espírita? E o poder do ridículo. Olha que assunto. O que será que Kardec fala do poder do ridículo? Poder judiciário. Poesia espírita. Polêmica. Kardec e polêmica. Política. Cultura e divergência na política. Revista Espírita de 1858, mês de agosto. Política e partido espírita. Olha que interessante.
A França chegou um tempo, ainda com Kardec, surgiu a ideia de se criar um partido espírita. Para pensar. Tem gente que chega para Maurício, para de misturar. Olha, Kardec colocou aqui, ó, Partido Espírita e Política. 1868. Sociedade Moderna e Política. Eu não vou falar mais, mas eu peguei esse assunto só para vocês verem. Kardec não escapou de nenhum assunto. Nenhum assunto. Assuntos assim como possessão, a palavra possessão não é a que a gente usa no Espiritismo. Concordam? A gente fala de obsessão espiritual, né, de influenciação, mas a palavra possessão ela é comum em outros meios. Então o que ele fez? Se adaptou. Então põe aí, ó, possessão. Ajuda de espírito elevado para curar possessão. Médio inconsciente e possessão. Olha, é um problema. O médio inconsciente, tão inconsciente que não sabe que está recebendo uma possessão. Não controla. Como é que faz? Idade média e possessão. Imagina o tema. Como que era vista a possessão durante a Idade Média? O que aconteceu? É muito bacana, gente. Muito bacana. Vou pegar aqui de cabeça alguns assuntos para vocês. Islamismo. Kardec não teve medo de abordar o islamismo. Ele tem um texto sobre o assunto. Porque um dia, numa casa espírita, eu vi um debate, eu não estava participando, estava assistindo, em que foi colocado o assunto islamismo e islamofobia. Né? O assunto é muito espinhoso, é um assunto difícil. Kardec coloca a opinião, não vou dizer aqui para não causar mais polêmica, é polêmico o assunto na visão de Kardec. Talvez hoje iriam falar que ele não é politicamente correto. Kardec talvez recebesse críticas ferrenhas no tempo da internet. E ele não teve medo, o assunto é sério. Por quê? Para quem não sabe, eu acho que é muito importante, tá, gente? O que eu vou falar para vocês, para mim e para todos que se interessam no estudo espírita. Esse livro, para mim, é um dos livros mais bacanas de todos. Não é considerado obra básica, mas eu considero, que é o Obras Póstumas. No final de Obras Póstumas, Kardec traz um assunto que é muito espinhoso e que na Revista Espírita é muito tratado também. Que assunto é esse? Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela estava ali ainda, sabe, ali tinha poucos anos que tinha havido a Revolução Francesa. Kardec nasceu no meio dela, em 1804 ali, ó, no meio da Revolução Francesa. Enquanto ele estava chorando, tinha gente perdendo a cabeça, decapitado. Né? Jacobinos, girondinos, né? Então, assim, a França ainda debatia, porque era muito novo tudo o que acontecia. E todo mundo sabe, os ideais da Revolução Francesa se espalharam pelo mundo, fazem parte da Constituição de muitos países, inclusive dentro da ONU, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. São os 3 pilares, né? Kardec procura se aprofundar no surgimento desse conhecimento na Revista Espírita. Então, ele trabalha esses temas com bastante ênfase. E é muito importante para nós espíritos, porque isso virou ideologia, inclusive. E aí a gente fala assim, mas eu não tenho... Não, tem sim. É filosofia. Quando a gente estuda filosofia, a gente está estudando os temas filosóficos, os temas da existência, da humanidade. Para onde que nós vamos? Isso tudo influencia a nossa vida cotidiana.
A gente tem que ter a visão espiritual disso. E Kardec, ele fala assim, olha, tentaram estabelecer igualdade, liberdade, fraternidade e falharam, certo? Não foi Napoleão Bonaparte que veio depois da Revolução Francesa e fez o que fez? A Revolução Francesa deu errado. E aí, o que aconteceu? Qual foi o próximo passo? Surgir um tirano. Surgir Napoleão Bonaparte. Um rastro de morte. E aí, Kardec fala assim, pô, o que deu errado? E aonde que está o caminho para a gente ter? Olha só que interessante, aonde que está o caminho para termos igualdade, liberdade e fraternidade? Aonde que está o ponto que não se conseguiu ter sucesso? Então, ele vai debatendo na Revista Espírita, vai debatendo. Aí tem um escrito que está aqui, que saiu trechos na Revista Espírita, em que ele fala que muito do que se fala de liberdade acaba conflitando com a igualdade. E que se a gente quisesse que um dia a humanidade tivesse realmente igualdade e liberdade, para as duas se estabelecerem, o começo é o lado espiritual do tripé. Igualdade, no nosso mundo, as pessoas não olham o tema igualdade com o olhar do espírita. Igualdade é uma coisa assim, não. A igualdade, na visão espírita, é aquela coisa todos nós nascemos simples, ignorantes, cada um está num nível diferente de conhecimento, mas nós somos iguais perante a Deus como uma criatura que tem todo o potencial, que vai chegar na sua evolução, no seu tempo. Só que quando a gente compara as evoluções, a gente está em momentos diferentes. A gente não é igual por isso, mas nós temos, perante Deus, somos sim iguais. Deus vai amar a mim e ao Ricardo do mesmo jeito. Ao meu inimigo, que eu tenho dificuldade de amar, Deus também ama, como ama a mim. Eu sou falho, eu não amo o meu inimigo, mas Deus ama. Ninguém vai se perder. Agora, onde que está a chave? Onde que está essa chave? É a chave mestra. Onde que está é a fraternidade. Então, Kardec fala assim, olha, todos os movimentos do mundo que querem pregar a liberdade primeiro, vai falhar. Todos os movimentos que começarem pela igualdade vão falhar. O que sustenta a liberdade, o que sustenta a igualdade é a fraternidade. Antes de você querer igualar ou todo mundo ser livre, você tem que ter a fraternidade. Você tem que ser caridoso, você tem que ser uma pessoa que perdoa. Sem essa qualidade da fraternidade, as outras perdem força. Eu já falei muitas vezes, em muitas oportunidades que eu palestro, que eu acredito muito mais na revolução das casas espíritas, mesmo sendo um cara que gosta de política. Eu sei, eu tenho esse sentimento comigo. Eu leio Kardec e vejo escrito por Kardec. A gente tem que começar pelas estruturas de tolerância social, de dar espaço para os diferentes. Isso é fraternidade. A construção, quando tudo parte do ponto inicial com a fraternidade, fica muito mais fácil chegarmos nos outros pontos. E esse tema também está na Revista Espírita. Então, gente, meu objetivo hoje, né, foi trazer para algumas pessoas que não sabiam como que Kardec fez, né, como que ele fez. Ele fez assim. Temas sérios, temas de curiosidade misturados, muitos textos de espíritos, muitos.
O que tem de texto aqui do céu e inferno, dos espíritos falando de como que era do lado de lá, naquela época, o espiritismo começando, o que o pessoal queria saber? Ah, como é que é do lado de lá? Desencarnou? O cara morreu? O cara se matou? O que aconteceu com ele? Tá lá. Um monte de relatos na Revista Espírita. Foram parar no livro O Céu e o Inferno. Então, ele foi usando, debatendo, aquilo que passava pelo crivo, entrava nas obras básicas. E também foi instrumento de divulgação, porque até no Brasil tinha assinante. A Revista Espírita teve assinantes enquanto Kardec estava encarnado nos 5 continentes. Kardec tinha que mandar pelo correio para a Austrália, para a Nova Zelândia, naquela época. Brasil tinha assinantes. E Kardec coloca o Brasil numa das revistas espíritas, citando o movimento iniciado na Bahia. O espiritismo começou pela Bahia. Porque a Bahia era a capital ainda. Né? Salvador. E depois o Rio de Janeiro, que foi o segundo núcleo estudando o espiritismo, tendo grupos fundados e começando no Brasil a fazer as revistas em português. Com o intercâmbio com Kardec. Kardec conversava com os brasileiros. Então, tem aqui Brasil na Revista Espírita, gente. Olha que legal. Tá? Então, o Brasil tinha muito laços com a França, né? Todos aqueles que tinham mais condição financeira mandavam os filhos estudar em 2 países. Ou ia para Coimbra, ou ia para a França. Na época, a Inglaterra ainda não era um centro universitário forte como era Genebra. Genebra era forte. Salamanca, na Espanha. Salamanca, a primeira universidade, né? Salamanca. E Paris, uma cidade que sempre foi vanguarda em tudo, né? Paris, ao longo dos séculos, está sempre lançando, não é só a moda da roupa ou do perfume, né? O próprio espiritismo surge ali, né? Então, Kardec, gente, ele desencarna em 31 de março. E a última edição da Revista Espírita estava no colo de Kardec quando ele desencarnou. Kardec estava trabalhando, tinha embalado as revistas para, se não me engano, 1870, que foi a última. Está faltando a edição de 1870 ali na minha estante. Kardec estava com a revista no colo. Assim, estava segurando a revista, aí ele teve um aneurisma e desencarnou. Trabalhando. Tá? A revista teve uma continuação, do mesmo jeito, mensal. Né? A esposa de Kardec continuou trabalhando na revista com a ajuda de companheiros, né, da Sociedade Parisiense de Estudos. Depois houveram algumas descontinuações e a coisa se perdeu. A Revista Espírita ficou sem ser editada depois da Segunda Guerra Mundial. Ela teve um tempo sem editar na Primeira Guerra, mas voltou. Depois da Segunda Guerra Mundial, e assim, o espólio de Kardec se perdeu. Muita coisa original extraviou. E foi parar as entidades espíritas brasileiras estão até agora na justiça tentando trazer para o Brasil manuscritos originais de Kardec, que chegou a ser vendido como item de colecionador por um antiquário. Muita coisa da Revista Espírita se perdeu, os originais, assim. Se salvou o quê? Por estar editado. Mas hoje os originais estão aí, muitos deles extraviados, perdidos. É uma pena que tenha acontecido isso,
porque o espiritismo na França foi perdendo força e acabou, como a gente sabe no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sendo trazido para cá e tendo a continuidade do espiritismo no Brasil através de Chico Xavier. E o Chico está passando pelo mesmo processo. A FEB tem traduções adulteradas dos originais de Chico, está rebordosa no meio espírita por causa disso. E assim, as coisas, né, da casa do Chico Xavier aí, da família, né? Muita coisa acontecendo. O centro do Chico Xavier ia virar farmácia em Uberaba este ano. E o movimento espírita se uniu para não deixar. Conseguiu a atuação com a prefeitura de Uberaba e a ajuda do governo do estado de Minas para não deixar a Casa da Prece virar uma farmácia no bairro onde Chico fez todo aquele trabalho bonito. E aí o Geraldo Lemos Neto, para não acontecer o que aconteceu com a Revista Espírita, ele está reunindo tudo que ele pode de escritos do Chico Xavier e colocando em Pedro Leopoldo. Ele montou um museu em memória do Chico Xavier e reunindo sem parar tudo que ele encontra, que ele consegue com as pessoas, muitas cartas consoladoras, enfim. Tem muita coisa de Chico Xavier que ele dava, ele psicografava e ele dava para a pessoa. Então não é só essas obras todas. Muitas obras póstumas sendo editadas, algumas reconhecidas, outras não. Mas, assim, o importante, né, é o lado da curiosidade. Mas, assim, eu indico, para quem quiser realmente ter um estudo sério, um estudo bacana, coloca na sua lista. Puxa, Maurício, é caro, Pega uma dessas promoções. De vez em quando acontece lá Black Friday na Candeia, que é uma editora espírita, a própria FEB, essas outras editoras, dá para parcelar isso aqui em 12 vezes. Eu aconselho fortemente todo espírita a ter a Revista Espírita em casa. Vale muito mais a pena do que os romances que às vezes a gente compra. E outras bobagens que a gente compra. Compre a Revista Espírita. Ou, Maurício, eu não tenho dinheiro. A Revista Espírita é facilmente encontrada em PDF na internet. Porque é obra que não tem mais a ligação de direito autoral, entenderam? É muito fácil conseguir o PDF da Revista Espírita. Tá bom? Quero agradecer o domínio público, exatamente. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Quero pedir para todos que não conhecem a nossa casa, que conheçam o trabalho da nossa casa, um centro independente, um centro novo, mas é um centro aguerrido, com muita gente trabalhadora, fazendo o trabalho prático, não só levando conhecimento, mas levando alimento. Muita gente, a única forma de você evangelizar é um prato de comida, é uma cesta básica. Você não vai conseguir falar de Jesus para quem está com fome. Não dá. A pessoa não vai ouvir. Eu só dou se a pessoa escutar uma preleção. Uma hora ela pode ter essa curiosidade igual Kardec. O Kardec ia colocando curiosidade na revista. Uma hora, nossa, esse pessoal é tão bacana. O que eles são? Onde que fica? Onde que fica essa casa? De repente a pessoa vai procurar, porque ela foi procurada primeiro, ela viu que as pessoas eram bacanas, que as pessoas eram devotadas, que as pessoas tinham persistência, estavam ali sempre. Isso acaba trazendo. Então, se tocar o teu coração em ajudar, doar itens ou até dinheiro, depositar dinheiro na conta da casa, para esses trabalhos, tanto do sopão quanto da assistência a algumas famílias. Aí na página do Facebook tem os contatos, né, para falar com os integrantes da casa, para poder levar a ajuda que você puder. Que não tem, eu preciso dar muito, pouco, dá o que você pode. Né? Oferece aquilo que é possível para você, tá bom? Também tem bazar, ainda está com bazar? Ou não? Esse período de pandemia não está, né?
O bazar está interrompido no momento. É. Mas assim, tem algumas casas que ainda estão fazendo de uma forma velada, mas eu sei que estão, né? Que é o caso, né, de uma outra casa que eu também sou voluntário. Enfim, oi. A gente está recebendo roupa porque a gente leva também para os moradores de rua, para as famílias Legal. assistidas e para outras casas também que precisam de roupa e pedem para a gente. Então tá aí o chamamento. Você também pode, e importante, você pode doar roupas usadas, mas roupas usáveis. Roupas usadas, não usáveis, não dá, não vai dar certo. E algumas roupas a gente não consegue doar usada, e elas são importantes. Calcinha, cueca. Tem muita criança que está crescendo que a primeira cueca que ela vai ver, ela tem 8, 9, 10 anos, ou calcinha, tá? Então é importante, quando você puder lembrar, às vezes você vai numa loja de roupa mais baratinha, que dá para você comprar uma quantidade, compra cueca, compra calcinha, é importante, tá bom? É isso, pessoal. Eu agradeço aí, fiz aí o merchan, né, da nossa casa, que é uma casa que eu gosto bastante, muitos amigos, e eu tenho certeza que a espiritualidade tem um carinho muito grande no trabalho da casa. A casa realmente é muito promissora, é uma casa muito gostosa. Esse trabalho da internet, desde o começo da pandemia, não parou de levar a mensagem do espiritismo através das redes sociais. Podemos fazer a oração? O que eu faço agora? Então vamos lá. Vamos vibrando, né? Antes de encerrarmos, né, esse momento, essa reunião nossa, vamos vibrando pela nossa humanidade, pela fraternidade universal. Vamos vibrando aí pelos médicos, que a pandemia ainda não terminou, a pandemia ainda está ocorrendo. Está diminuindo, talvez terminando, mas ainda muitas pessoas estão sofrendo. Vamos vibrando pelos irmãos que passam pela Covid nesse instante, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos cientistas, pela cura. Vamos também vibrando pelos países que estão passando momentos difíceis, o Afeganistão. Vamos lembrando as Ilhas Canárias, erupção do vulcão. Vamos vibrando aí pelos migrantes do México, essa semana que passou, centenas e centenas de mexicanos ultrapassando a fronteira, um risco danado. Vamos vibrando pela África, esquecida das nações, esquecida. Vamos vibrando pelas religiões, para que levem a paz na sua mensagem, para que levem o Cristo, para que levem o caminho, a verdade e a vida. Vamos vibrando pelo Espiritismo, pela Boa Nova, pela terceira revelação, que consola e leva ao mundo essa informação de que o Pai não vai deixar nenhuma das suas ovelhas para trás, que através das vidas sucessivas nós vamos nos depurando, nos melhorando e chegando cada vez mais próximo da elevação espiritual que nos leva à redenção. Vamos vibrando pela casa, pela nossa casa, pelos trabalhos que são feitos, pelos trabalhadores, pelos assistidos, todos aqueles que são beneficiados. Vamos vibrando por todos que estão participando desta reunião, vibrando pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos lares, nossas famílias. E agradecemos a Deus a oportunidade dessa reunião, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite aí, pessoal. Muito obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para